Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no plenário. Vamos abordar temas que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar de algumas profissões e os seus direitos trabalhistas adquiridos, além dos perigos e desafios da profissão. A PEC das domésticas completa 8 anos. Os desafios ainda são muitos para que a lei seja cumprida, pois agora os trabalhadores domésticos foram igualados às demais conquistas inseridas na consolidação das leis do trabalho. Já são 27 anos trabalhando na mesma casa. Aqui ela toma conta de tudo e de todos. Fátima, Felipe, então você viu nascer, como é que foi isso? A irmã de 3 meses, né? Aí ela chegou para mim e falou, Fátima, estou grávida. Eu falei, seja bem-vindo, mais um na família. Aí ela arrumou a pessoa para cuidar, mas eu sempre ali, do lado. Cresceu, agora tá esse rapaz bonito, maravilhoso, uma pessoa bacana, estudioso, entendeu? Gosta muito dele. Demais. Quem vê Fátima assim tem a certeza de que ela se sente em casa. Passa, lava, faz café, tira a poeira, limpa o chão, não para um minuto. É muita coisa que cansa só de olhar, mas entre um a fazer e outro, eu pedi para a Fátima sentar aqui com a gente, dar uma pausa, né, Fátima? Você não para, é o tempo inteiro trabalhando. Trabalhando. Eu paro na hora do almoço, uns 5 minutos, senta aqui, a Silvana fala bem assim, menina, senta um pouco aí, sossega. Mesmo que o tempo está pencando para cima da minha cabeça, a minha vida é essa. Você começou a trabalhar em casa de família, você era muito nova, foi na década de 60. 60 foi. Foi um período difícil para você? Foi a época que meu pai faleceu, né? Minha mãe com aquela loucura, tirou todo mundo do colégio, botou todo mundo para as casas dos outros para trabalhar. Aí foram e arrumaram um serviço para mim lá pro lado da Zona Norte. Trabalhava, né, com essa pessoa queria me pegar lá. Foi com muita luta que ele deu uma brecha, eu peguei minha bolsa e ó, que aquilo era uma coisa muito espantosa, né? O assédio sexual contra trabalhadoras domésticas talvez seja tão antigo quanto as próprias relações de trabalho. Mesmo assim, para esta antropóloga, a sociedade sempre se mostrou conivente com as atrocidades deste tipo. A escrava doméstica era obrigada a manter relações sexuais forçadas com os seus patrões e os filhos desses. Ela não tinha horário de trabalho, ela dormia ao lado da cama, do senhorzinho, da sinhazinha, para prestar qualquer tipo de necessidade em qualquer período do dia e da noite. Ela era um objeto da casa. O trabalho doméstico, tipicamente exercido por mulheres, foi durante muitos anos negligenciado pela legislação brasileira. Nesse sentido, cabe discutir quais são os determinantes históricos que condicionam o desenvolvimento dessa profissão. A escravidão praticamente continuou. Existiam muitas pessoas que trabalhavam por sapato, roupa e comida. O trabalho doméstico no Brasil reúne vários aspectos de discriminação social, de acordo com o DIEESE. Sozinho, ele emprega cerca de 20% da população feminina economicamente ativa, onde desse percentual, mais de 60% são negras. Assim, gênero e raça se encontram, formando o perfil de uma classe que, quando passou a ter direitos, sempre os teve pela metade. Eu busquei, pelos dados do IBGE e do IPEA, qual seria o grupo nos estratos urbanos que não tinha qualidade de vida. Porque quem não tem pode explicar o que é qualidade de vida. E assim eu me deparei com as mulheres negras que ou eram empregadas domésticas, ou tinham sido empregadas domésticas, ou eram filhas ou netas de empregadas domésticas. As idosas são analfabetas, foram levadas das suas moradias, normalmente no interior, entre 10 e 13 anos de idade, para trabalhar em casas de família, muitas vezes assumindo todo o trabalho doméstico para uma família inteira. Às portas do século XXI, Samara teve que procurar a justiça depois de sofrer maus tratos e xingamentos do patrão.
O ano era 1998. À época, trabalhava mais de 12 horas por dia e sem almoço. Como ela não poderia falar sobre a negligência do meu trabalho, então ela partia para agressão verbal. Eu não dei aviso prévio nem nada, simplesmente peguei as minhas coisas que estavam na residência dela e saí. Aí eu tive que recorrer na antiga delegacia do trabalho, que ela fizesse o meu pagamento. Em 2008, aí eu engajei na luta, da questão de luta para as trabalhadoras domésticas. Como consequência da desvalorização social da classe, a primeira legislação do trabalho doméstico só surgiu em 1972, com a edição da Lei 5.859. Quando surgiu uma legislação mais robusta, mais encorpada em favor do trabalho doméstico, mas ainda pífia, o trabalho doméstico ficou basicamente entregue às baratas, ou seja, ninguém protegia, cada patrão fazia o que queria, não existia aposentadorias ligadas ao emprego doméstico, os trabalhadores domésticos nasciam, se criavam e morriam nas casas ou então viviam condenados ao desemprego, enfim, era um total desamparo. Uma lacuna de 2 décadas revelam mais uma vez o descaso com a profissão do lar. Foi só em 1988 que novos direitos apareceram. Apesar da figura do trabalhador doméstico ter sido excluída da Constituição Federal, o texto, mesmo que de forma indireta, representou algumas mudanças. 13º salário, férias, as férias já vinham na Lei 5.859, direitos que eram o aviso prévio, né? Direitos que eram dos trabalhadores urbanos e que eles também passaram a assegurar os trabalhadores domésticos. Nas décadas seguintes, os movimentos de mulheres encontravam-se mais fortalecidos, o que possibilitou alterações importantes na Lei de 1972. As férias que eram de 20 dias, pela Lei de 72, passaram a ser de 30 e também estenderam em 2006 a questão da estabilidade da gestante a partir da concepção até 5 meses após o parto, que não havia. O Pantanal é considerado um dos mais importantes ecossistemas do Brasil. Sua área ocupa uma extensa planície que fica alagada no período das chuvas. Vamos acompanhar a rotina dos trabalhadores pantaneiros que têm que driblar as dificuldades naturais da região para desenvolver as tarefas do dia a dia. O trabalho na fazenda começa cedo. Todos acordam por volta das 5 horas da manhã. Por isso, nossa equipe teve que pegar logo a estrada para encontrar os trabalhadores pantaneiros. As belezas naturais ficam em evidência pelo caminho, assim como as dificuldades. Passamos por pontes de madeira, terra, lama e um rio. E agora já é a última etapa aqui para a gente chegar na fazenda. A gente veio de Corumbá, ali no porto a gente pegou essa balsa que atravessa o Rio Paraguai, um rio muito importante para o Brasil, histórico. E também faz parte do trabalho dos pantaneiros fazer essa travessia. Ali a gente vê bastante gado, várias cabeças de gado ali que vão fazer essa travessia para chegar até uma fazenda. E é um trabalho muito importante porque para fazer, imagina o trabalho que dá fazer toda essa travessia. Faz parte do trabalho aí dos pantaneiros tirar o gado de uma região onde está alagada ou onde não tem mais pasto e juntar todos eles e fazer essa travessia exatamente de balsa, como a gente está fazendo. No caminho, as porteiras indicam que chegamos no lugar certo. Esse é o local de trabalho de diversos pantaneiros. A gente está em uma fazenda no meio do Pantanal. A gente consegue ver essa área alagada, já vimos diversos jacarés, pássaros de diferentes espécies e aqui, trabalho é o que não falta. Esses trabalhadores rurais possuem direitos trabalhistas comuns a outros empregados. Possuem salário, recolhem FGTS, têm adicional noturno.
No local de trabalho deles, devem ser respeitadas as normas de segurança e higiene estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Como muitos moram na fazenda, o empregador pode cobrar pela moradia em uma taxa de até 20%, que pode ser dividida caso mais de um empregado more na mesma casa, sendo vedada a moradia coletiva de família, e até 25% pelo fornecimento da alimentação. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Nos serviços que são intermitentes, os períodos entre a execução das tarefas não contam como intervalo. Na atividade pecuária, que é o caso dos pantaneiros, é considerado trabalho noturno as atividades exercidas entre as 8 da noite e as 4 da manhã. O André é o capataz desta fazenda, uma espécie de gerente que cuida de tudo enquanto o dono da propriedade não está. Ele e a equipe tomam conta de 3.000 cabeças de gado. E nada melhor do que bater um papo tomando tereré, bebida típica da região, à base de erva mate. A função do capataz hoje aqui na Fazenda Novo Horizonte é administrar a fazenda, né? Hoje nós trabalhamos na parte da pecuária, eu administro a parte de máquina, parte de pátio. Todo o serviço da fazenda aqui é a função do capataz administrar o serviço. Isso aqui você me passou é tradicional aqui da região. É o tradicional da região. É o tereré. Tereré. O que tem aqui? O que vocês botam aqui? O tereré ele é feito numa guampa de touro, né? Guampa é o osso? Isso, o chifre do touro. Aí dentro vai a erva, essa é a bomba, e essa aqui é a água que nós colocamos para matar a sede. Gelada. Água gelada quando nós temos na casa. Quando nós saímos para o campo, ela é a água natural. Natural mesmo, natural. Que vocês levam. Isso. A erva é mate? Erva mate. Erva mate tereré mesmo, é tradicional da região. E aí vocês levam para dar uma refrescada mesmo? O tereré para nós aqui hoje, ele é um vício, né? A gente acostumou com ele, já vem desde de pequeno você tomando ele, então o costume é tomar o tereré de manhã e à tarde é o tereré novamente. E faz bem para tudo. Ele para nós, ele mata a sede. Você tomar um tereré hoje 1h da tarde, aí você vai voltar a tomar água às 5 horas, né? Você aguenta a tarde inteira sem tomar água. Hidrata o corpo, né? Como pantaneiro gerente da fazenda, ele também é responsável pelos outros empregados. O tratorista, o praieiro, o campeiro, trabalho por aqui é o que não falta. O tratorista fica sempre de prontidão e tem função de roçar e puxar algum animal preso. O campeiro fica responsável por cuidar dos animais, tirar leite e acompanhar a tropa. O praieiro cuida de todo o arredor da casa, pequenos serviços que mantêm a organização de toda a fazenda. O trabalho aqui é tranquilo, nós levantamos cedo, que é o normal da fazenda, né? 5 horas já estão mexendo. Nós fechamos a tropa, aí pega a tropa, aí nós conversamos com os meninos. Hoje nós vamos então invernada, vamos juntar o gado, vamos olhar se tem vaca parindo, se não tem algum animal para curar, tem algum animal doente. A gente junta o gado, aí olha ele, olha o sal do coxo, se tem sal. E aí, estando tudo tranquilo, a gente vai em outra invernada. As invernadas são os pastos mais extensos, onde o gado fica para engordar. Esse é o principal trabalho desses pantaneiros. O Pantanal é a maior planície de inundação contínua do mundo, formada principalmente pelas cheias do Rio Paraguai e afluentes. Cultivar é difícil e por isso a principal atividade econômica da região é a pecuária. Levar e trazer o gado por vários quilômetros para participar de leilões ou para pastarem em outro local. Jonir é nascido e criado na região. Ele já sofreu um acidente de trabalho em um trator e ficou afastado por anos. Mas pantaneiro que é pantaneiro não desiste. Para mim sempre é a minha vida, né? Porque eu desde pequenininho mexo com isso. Até hoje já parei um pouco também de trabalhar, já saí de salida, porque eu sofri um acidente, machuquei muito, então aí tiraram eu de salida. Fiquei uns 3, 4 anos fora, daí voltei de novo, porque eu gosto muito de mexer com criação. Então, estou aqui de novo. Nós fomos tentar acompanhar o trabalho deles, mas primeiro é preciso se preparar e preparar os cavalos, animais importantes para o trabalho. Seu Juninho, mostra pra gente então como é que aqui vocês preparam os animais para sair, não é isso? Para sair. Para o campo, para juntar o gado e tal. Me explica
Qual a função de cada equipamento aí? Ó, isso aqui até são badranas. Isso aqui é o chipá, que fala que é o bacheiro, que a gente põe no lombo, em cima do lombo do animal. Aí vem esse aqui para o suor não atravessar, né? Para pegar o suador do arreio. E esse aqui são cela, não é o arreio, esse aqui é a cela, né? Só cela. Essa aqui é só cela. E aí nós temos o laço. Essas cordas aqui vocês usam pro pra gado? Para laçar bezerro, laçar vaca. Aqueles que estão querendo fugir. Que estão querendo fugir, nós usamos isso aí. Além dos equipamentos dos cavalos, eles usam calças compridas, camisa com manga longa e chapéu para se proteger. Durante o tocar do gado, é formada a comitiva. Dali os trabalhadores estão prontos para andar por vários e vários quilômetros. Cada um tem sua função. O ponteiro lidera a manada e vai ditando o ritmo. Os fieiros ficam na primeira metade da comitiva e direcionam a boiada. Os meieiros ficam atrás para evitar que algum boi se disperse. Por último, vem o culatreiro, que mantém todos andando. Uma vida simples no campo, mas rica de trabalho, onde todos são apaixonados pelo que fazem. Tradição, luta, força. Um retrato do Pantanal brasileiro. Você sabia que cerca de 60% da produção nacional é transportada pelos caminhoneiros? Acompanhe nessa reportagem quais são os desafios da profissão e os perigos na rotina desses trabalhadores. Cerca de 120 mil quilômetros de rodovias federais, quase 2.700.000 caminhões em circulação, mais de 60% da produção nacional, algo em torno de 200 milhões de toneladas da safra, transportados pelo sistema rodoviário. Entre idas e vindas, estrada afora, a preocupação de quem cruza o Brasil dentro da cabine de um caminhão é a mesma. Medo de um acidente, medo de um assalto. Então, é muito medo que a gente tem, muita coisa que pode causar o medo para nós, né? O receio do caminhoneiro é tanto que influencia até na escolha do lugar para parar o veículo na hora do descanso. Você está dormindo lá no caminhão, daqui a pouco alguém vem, te arrebenta o vidro do seu caminhão e pula para dentro, te sequestra e rouba o caminhão, é uma loucura. Então, quer dizer, nós precisamos de segurança, né? Na linha viária, na área viária, né? Assalto, eu já tive um na Belém, Brasília, e 2 em São Paulo. O qual eles me levaram debaixo de um viaduto à noite. E se me mata ali, eu ia ser enterrado como indigente, que não tinha documento nenhum, o documento tinha ficado tudo dentro do caminhão. Interromper a viagem após passar horas com o pé na estrada não é um problema só por conta da questão da segurança. Em algumas rodovias faltam pontos de parada. Em outras, os locais de apoio são postos de gasolina, não necessariamente com a estrutura adequada. Para permanecer no local, usar o banheiro ou pernoitar, muitos caminhoneiros precisam pagar por isso. Geralmente tu chega no banheiro, tu vai olhar lá o chuveiro, né? Se o chuveiro tá liberado ali, tá saindo água e não tá te cobrando nada, ô mamãe. Agora geralmente tu tem que passar no caixa, pagar, né? Pegar uma etiqueta que diz uma senha, aí tu vai no banheiro, digita a senha e libera a água. De passagem por Brasília, Antônio improvisa do jeito que dá, sem perder muito tempo. Se eu vou comer um salgado no posto, e 4 ou 5 reais um salgado. Se eu com 6, 7 reais compro queijo, apresentada, pão, tudo, faço meu misto quente, o que seja, com muito menos. Quer dizer que o que eu gasto no posto, e a despesa minha no posto, dá para fazer 10 vezes mais na caixa. É muita economia. Então eu faço minha economia aqui e o que sobra vai para casa. Minha mulher, meu filho, todo mundo come. A pressão para a entrega das mercadorias dentro de prazos apertados torna a jornada exaustiva ainda mais estressante e arriscada. A gente não está correndo
para cima e para baixo porque quer. A gente está correndo porque tem que pagar a conta. E para pagar a conta nesses valores de frete de hoje, a gente tem que se sujeitar a cumprir horários que a empresa exige. Meu acidente foi por causa de rebite. E quando eu pego horário, infelizmente eu tenho que usar porque você assina um contrato e se você não chegar, você paga multa. E no frete que está, se você pagar multa pelo atraso, você está trabalhando de graça. O uso de drogas por caminhoneiros triplicou desde que a jornada de até 12 horas de trabalho foi autorizada pela nova lei dos caminhoneiros. A presença de estimulantes e entorpecentes, principalmente cocaína, foi detectada em 33% dos motoristas submetidos a exames toxicológicos em apenas 2 dias de operação realizada em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público do Trabalho constatou ainda que mais de 80% dos motoristas não apenas usam, como possuem perfil de dependentes químicos. Num primeiro momento, o uso da droga vai fazer com que o sistema nervoso central dele fique extremamente acelerado. Tá? Então ele vai, no momento do uso da droga, dependendo do tipo da droga, ele aumenta os reflexos, mas quando essa droga é metabolizada e começa a cair no organismo, ou seja, sumir do organismo, dá um efeito rebote que ele pode apagar no volante. E aí os acidentes são fatais. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que entre 2013 e os 4 primeiros meses de 2017, ocorreram mais de 193 mil acidentes envolvendo caminhoneiros. No mesmo período, foram registradas cerca de 5.500 mortes de ocupantes de caminhões nas rodovias federais. Antônio dirigia esta mesma carreta quando se envolveu em um acidente na Bahia. Foi uma contramão que um cidadão deu em cima de mim. Eu de cara assim, cruzando com outro caminhão, ele saiu e deu de cara comigo. Apesar de expressiva, a quantidade de acidentes vem caindo. A queda coincide com a mudança da legislação, elaborada com a promessa de garantir mais segurança à categoria. Mas, segundo este especialista em transportes da Universidade de Brasília, não é possível relacionar os índices registrados à Lei 13.103 de 2015, que regulamentou as condições de trabalho dos motoristas. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Nós tivemos uma crise econômica no Brasil muito forte, uma queda do PIB muito forte no Brasil. Se a economia nossa gira nos caminhões, é óbvio que os caminhoneiros, o transporte rodoviário ia sentir muito esse impacto. Não pode ser atribuído a um fator somente. E aí entra num outro aspecto que nos últimos 5 anos, os esforços que foram feitos no Código de Trânsito Brasileiro com relação à fiscalização e a maior atuação da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais, nas ações específicas, nas datas de feriados prolongados, campanhas, realmente os esforços para a fiscalização foram maiores e aumentou a questão da punição e aí começa a ter uma redução ou um equilíbrio. As estatísticas da Polícia Rodoviária Federal também apontam como fatores relacionados à maior parte das ocorrências registradas a velocidade incompatível, sono ao volante e falta de atenção do motorista. Outro problema que expõe os caminhoneiros ao perigo está associado à infraestrutura e à manutenção das BRs. Percorre o estado dos estados de Goiás ali, que está bem crítico mesmo, né? E outras estradas também que estão, eles têm estradas pedagiadas que estão, falta ainda mais infraestrutura, né? Então tá bem complicado. E quanto mais para o norte do país... Nós não tem nada de estrada, é uma vergonha. Você atravessa lá do Mato Grosso para o estado de Rondônia, quando você entra no estado de Rondônia, você já sente a diferença. Já entrei no estado de Rondônia. Aí a estrada piora, a estrada ruim. O acidente, ele tem uma causa, não é só consequência. E para o trabalhador em transporte, o acidente de trânsito é também um acidente de trabalho. Isso acaba, e nem todos acabam assim, constando como acidente de trabalho. Mas na realidade é um acidente de trabalho que não tem os benefícios da lei.
para o motorista com vínculo empregatício, e o autônomo é numa situação pior ainda, né? O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres reconhece que onde as rodovias foram privatizadas, houve melhorias, mas reclama do custo repassado para o transporte de carga por conta dos pedágios. Para ele, a falta de um plano de logística para melhorar o sistema de distribuição também atrapalha. A soja, para chegar em São Luís ou para chegar em Santos, né, ele não tem uma via adequada para poder circular os caminhões. Então, a melhoria que houve é específica num estado, ou 2 estados, 3 estados, mas o demais do país continua a mesma situação. Falta um plano de logística. A constitucionalidade da Lei dos Caminhoneiros é questionada pela categoria no Supremo Tribunal Federal, principalmente os pontos referentes ao tempo de direção, ao tempo de espera e à forma como são feitos os exames toxicológicos. Uma proposta para a criação de um novo marco regulatório também já foi apresentada ao Congresso Nacional como alternativa à lei que vem sendo contestada também na Justiça do Trabalho. No âmbito dos tribunais regionais, essa matéria tem sido matéria submetida à apreciação dos juízes em primeiro grau e também dos tribunais regionais, e já há alguma jurisprudência no sentido de que o tempo de espera, por exemplo, nos casos em que o trabalhador está movimentando ou que ele está à disposição do empregador, não pode ser considerado senão como tempo integrante da jornada de trabalho. E aí todo um debate que se pode travar a respeito da peculiaridade desse tempo de espera. Para especialistas da área, é necessário repensar o sistema de transportes brasileiro. O Brasil hoje tem que pensar, olhar para frente. O futuro para o Brasil no transporte das mercadorias é um transporte multimodal. Nós temos condições, nós temos malha ferroviária, numa extensão não ideal, mas considerável. Nós temos uma malha hidroviária pouco explorada ainda, mas com potencial de mais de 40 mil quilômetros, com potencial de utilização. Precisa só da conexão, e aí é o modo rodoviário. Aí são os caminhoneiros que vão levar essa carga para esses outros modos. Com isso, diminuindo as distâncias que devem ser percorridas pelo caminhão para transportar nossas cargas, em vez de percorrer 2.000 km, 600 km, você percorre em 8 horas, por exemplo. Você tem um desgaste menor do pavimento, uma qualidade de vida melhor para o caminhoneiro. Isso sim é pensar o Brasil de uma forma de infraestrutura multimodal, uma forma para que todos tenham um ganho. Não só os grandes empresários, os exportadores, o próprio governo e principalmente o caminhoneiro, que é quem leva, né? É aquele principal ator que infelizmente em muitos casos ele é negligenciado, que é graças ao caminhoneiro que nós temos a possibilidade de exportar todos esses commodities, toda essa produção nossa. Hoje, quem está na estrada é porque gosta, porque o lucro hoje está bem abaixo do que era antigamente. Ser caminhoneiro é uma honra pelo nosso país, né? Que nós carregamos o transporte, né? É a ligação do Brasil, né? Se nós parar, acho que o país para, né? Acho não, nós temos certeza que o nosso país para, né? Eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima edição.